Boa noite, pessoal. Mundo digital é o tema desta semana e hoje nós vamos falar de digital para profissionais. Cada dia dessa semana nós vamos abordar o digital sobre um determinado aspecto. Ontem falamos digital para pessoas e hoje vamos falar de digital para profissionais. E não dá para deixar de falar da escola, porque é assim que a vida profissional começa, né? Então, a reflexão que eu convido a todos para fazer é o seguinte: não é de hoje que a gente critica a escola, né? E ela continua firme lá há séculos, do mesmo jeitão, um professor, alunos, material impresso, explicado oralmente e quase sempre de forma presencial. Agora, com o coronavírus, a gente está experimentando aí o online. Só que para compreender que tal cenário vai mudar, pessoal, radicalmente aí ao longo das próximas décadas, é preciso a gente pensar em duas grandes mudanças na civilização. A primeira que é o aumento demográfico, a gente vem falando sobre esse assunto, né? Aumentou tremendamente a complexidade. Se a gente for ver, o mundo, né, saltou de 1 para 7 bilhões em 200 anos. E o Brasil saltou de 30 milhões para 210 milhões em apenas 100 anos. Então, aí, em poucas gerações, a gente viu aí uma taxa de complexidade demográfica muito grande, né? E, além disso, também a gente viu a chegada de novas mídias, né? A chegada do digital. E isso aí permite mudanças na forma de ensinar e de aprender. Assim, o que a gente pode pensar, pessoal, é que os modelos de ensino e aprendizagem não mudaram até agora, né? Apesar das críticas. Então, assim, era possível manter a qualidade na quantidade até agora. E isso tem sido cada vez mais difícil, né? Algumas cidades, alguns estados, a gente nem discute qualidade para quantidade, porque ainda não tem quantidade, né? Por isso que a gente diz que aqui o futuro é local, ele vai chegando aos poucos, né? Então, mas de modo geral, o grande desafio aqui no Brasil é oferecer uma educação de qualidade, né? E outro ponto também é que da resistência da crítica da escola é que a gente tinha limites linguísticos, porque o aprendizado ele era oral escrito, né? Oral escrito. E isso só foi rompido agora com a chegada do digital, da web. Então, e a web traz para a gente a linguagem dos cliques, dos likes, né? Das estrelas. Então, não adianta escola de qualidade para 200 pessoas, nem de baixa qualidade para 200 mil. Eu acho que o grande desafio do ensino e da aprendizagem agora desse nosso século XXI é romper com os limites oral escritos que a gente tinha até então e passar também a contar com a linguagem dos cliques. Isso vai permitir aí, na minha opinião, uma nova forma de aprendizado, de qualidade para mais gente. Então, assim, não são as novas tecnologias que vão entrar na escola. É a escola que vai ter que entrar no novo ambiente digital criado pelas novas tecnologias, né? A gente vive, pessoal, uma guinada na civilização, né? Mas não é só na área de educação. A gente vive isso também em tudo que é administração da sociedade, né? Isso implica na ciência, na política, na justiça, na saúde. Saúde que a gente está vendo agora, por causa do coronavírus. Transporte, energia, habitação. Isso vai exigir um pouco mais da gente, né? Agora, o que se vai se exigir? Então, tem que ter mais autonomia de pensamento para autoaprendizado e empreendedorismo, criatividade inovadora, muito mais resiliência à mudança, capacidade de lidar com o consumidor e produtor de informação abundante, né? Não é mais escasso as informações, a gente sempre está falando disso por aqui. E o fato, pessoal, é que o digital tem criado um novo modelo
de organização baseado nessas plataformas que a gente vê, as plataformas de curadoria. Os Ubers, né, sempre no plural, né? Ubers, Airbnb, Mercado Livre, iFood, por aí vai. Então a gente tem uma outra formatação, diferente da atual. Né? E acho que é esse o caminho. Isso tende a se tornar hegemônico. Né? Então, quando a gente pensa em educação no futuro, educação digital, ao invés de pensar em conteúdo, eu vou repetir, pessoal, ao invés de pensar em conteúdo, nós temos que pensar na forma de educação. Não adianta você levar a lousa digital para a sala de aula. Né? Vou botar a lousa digital aqui, pronto, agora não tem mais giz. Então, está feito a mudança. Não é assim. E outra coisa, é preciso que a educação ela tem que ser preparatória para que os jovens entrem nesse tipo de organização baseada aí, por exemplo, nas plataformas. A gente ainda está formando alunos para um mundo que não existe mais. A organização educacional tem que ser parecido com o mundo de trabalho. Tem que ser parecido com o mundo de trabalho. Mais ainda, né? Então, é uma formação que precisa preparar para inovar de forma muito mais constante, né? Cadê o autodidatismo? O estímulo para a capacidade de julgar os conceitos mais eficazes dos mesmos, a informação mais confiável da menos confiável, né? Tem que checar fontes, isso faz parte do processo hoje em dia. Né? Então, muito mais do que pensar qual é o currículo que deve ser ministrado nas escolas do século XXI, né? Os conteúdos mais modernos, a gente tem que pensar que formato a educação pós-digital tem que ter. Esse é um bom ponto. Agora, e quem nasceu no século passado? Fala, meu Deus, né? Enfim, não precisa dizer quem nasceu no século passado, né? Não precisa se expor. Mas, para quem nasceu há algum tempo atrás, vamos dizer assim, tem que sair do armário. Essa é uma boa gíria para procurar a diversidade de cada um no mundo. Porque não dá para inovar se não estiver procurando se diferenciar dos demais. Né? Porque a igualdade é repetidora e a desigualdade é inovadora. De maneira geral, a sociedade seria mais facilmente ajustada para seres iguais. Pois aí a gente reduz, né, em muito a taxa de complexidade. Só que a gente está vendo ao contrário, está aumentando a taxa de complexidade. Agora, o grande lance é que o cliente saiu do armário. Né? É isso que as pessoas precisam entender, o cliente saiu do armário. Então, inovar é basicamente a gente ter que estimular a diversidade das pessoas. E isso é o preço que as organizações e cada um tem que pagar para sair da zona do conforto. Né? Então você pensa assim que então a diversidade é a base principal do aumento da taxa de felicidade? Mas por sua vez também é o preço da inovação e da mudança. Né? A gente já falou aqui de taxa de felicidade interna, né? Então ninguém muda para valer se não enxergar no final do túnel, né, a possibilidade de ser mais feliz. Principalmente a gente aqui, eu, né? Todos nós, vamos dizer que somos nascidos no século passado. Então é um caminho, né, pessoal? Porque a sociedade que era massificada antes, ela facilitava a administração. Então, você era médico, advogado, ou engenheiro, né? No entanto, a gente tinha uma redução para baixo da taxa de felicidade. A gente sabe, é só conversar aí com os nossos avós, com os nossos pais,
né? E eles contam aí quais eram os sonhos que ficaram muitas vezes para trás, né? Porque o pai queria, porque a mãe queria, porque a sociedade queria. E também não tinha outro caminho para seguir, né? Então, acho que inovar faz parte do investimento coletivo e individual para a felicidade. Agora, é preciso, pessoal, entender que esse custo da felicidade, né? Não tem aumento de taxa de diversidade grátis. E por fim, quanto mais queremos ser diversos, menos pronto está o mundo e mais dificuldade a gente terá de nos sentir melhor. Eu acho que as pessoas que lutam pela diversidade, sem dúvida, são mais exigentes. E é justamente esse o principal, acho que, dilema existencial que a gente vive, né? Ser mais feliz e pagar o custo que isso implica ou apostar na diversidade. Então, quem acha que inovar é algo simples precisa compreender mais a fundo a complexidade do ser humano. Pessoal, compartilha, diga o que você acha, qual é a sua opinião. Isso vai ficando cada vez melhor quando todo mundo compartilha. Uma ótima noite e a gente vai se falando e até mais. Um abraço.